Boa noite a todos. Verificando a presença de quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Pastor Nassete para que faça a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora, ouvintes da Rádio Biguaçu FM, os internautas, os participantes também dessa sessão da Câmara de Vereadores. Quero, através dessa leitura, senhor presidente, senhores vereadores, enviar uma mensagem, aproveitando esse momento, a essa família enlutada. E o texto pela qual quero fazer leitura faz uma pequena referência exatamente no momento que nós estamos vivendo. Nós não somos daqui. Nossa estada neste mundo é passageira. Nós somos peregrinos em terra estranha. Dizia o grande, o maior evangelista que já teve neste mundo, Billy Graham. Ele dizia que estar aqui neste mundo é simplesmente uma passagem. Estava como um turista. E deixo a palavra de Deus como leitura e como uma palavra também de conforto e de consolo a todos nós, a toda a Câmara de Vereador, que eu vi que desde o primeiro momento tem se consternado, tem sentido dores desse momento dessa família que perde os seus entes queridos. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 14, versículo 2, do Evangelho segundo São João, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar lugar. E se eu for, vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Os moradores de Biguaçu, que passaram por esse momento, estão de volta para a casa paterna, a casa do Pai Celestial. Da onde vieram, voltaram, estão de volta. Toda mudança, ela traz problemas profundos. Nós sabemos disso. E muito mais nesse momento que uma família deixa esse vazio que jamais poderá ser preenchido e as pessoas têm que reconhecer que nós somos passageiros neste mundo. Obrigado. Obrigado, vereador Pastor Nassete. Solicito ao primeiro secretário, vereador Ednei, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Magali, a todos aqui presentes, meu boa noite. Ata da 33ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 3 de junho de 2019, às 17 horas. Aberta a sessão e verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente solicitou ao vereador João Luiz Luz que fizesse a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, que foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. Após a leitura do expediente, no horário das manifestações parlamentares, usou da palavra o vereador João Domingos Zimmermann. Por deliberação do plenário, não houve intervalo regimental. Na ordem do dia foram deliberados os seguintes documentos: projeto de lei complementar número 10, 2019, do Executivo, que dispõe sobre a extinção do cargo público previsto na Lei Complementar Municipal número 47, de 22 de dezembro de 2011, e da outras providências, discutido e solicitado pedido de vista do vereador João Domingos Zimmermann, acatado pelos demais vereadores. Projeto de lei complementar número 11, 2019, do Executivo, que altera os artigos 3º e parágrafo 2º e 16º e revoga os parágrafos 1º, inciso 1 e 2 do artigo 16º, todos da lei complementar número 158, de 23 de agosto de 2018, e da outras providências, que foi discutido e aprovado por unanimidade em primeira votação. No horário das explicações pessoais, usaram da palavra os vereadores João Domingos Zimmermann, Magali Eliane Pereira Prazeres, João Luiz Luz, Salete Orlandina Cardoso, Naceto Tomás de Souza, Adriano Luiz Vicente e Manuel Ayrton Pereira. Nada mais havendo, o senhor presidente, após algumas considerações, comunicou as matérias a serem deliberadas na próxima sessão.
e agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 3 de junho de 2019, às 18h10, e deu por encerrada a presente sessão. Eu, Ednei Miller Coelho, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após lida discutida e aprovada, será assinada, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Indicação 764/2019, assunto manutenção das estradas do interior do município. Autor, vereador Salmir da Silva. Indicação 765/2019, assunto reiterando indicação 435/2018, colocação de lixeira comunitária próxima à entrada do campo do Amesc, na servidão Antônio José Adão, na comunidade de Santa Catarina. Autor, vereador Salmir da Silva. Indicação 766/2019, assunto reiterando indicação 200/2018, instalação de lixeiras próxima à entrada da subestação da Eletrosul, na comunidade de Santa Catarina. Autor, vereador Salmir da Silva. Indicação 763/2019, assunto solicitação de colocação de material e manutenção no Morro dos Timites, da Fazenda de Dentro. Autora, vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Senhor presidente, por hoje era só. Não havendo mais matérias a serem lidas no expediente, passaremos às manifestações parlamentares. Passa a palavra ao vice-presidente, vereador Fernando Duarte, para que faça a chamada dos inscritos. Não temos inscritos, presidente. Não havendo inscrito para as manifestações parlamentares, intervalo regimental. Senhor presidente, peço que coloque em apreciação do plenário para que dê continuidade à sessão sem intervalo regimental. Coloque em deliberação do plenário a solicitação do vereador Ednei Miller Coelho para que seja dado continuidade aos trabalhos sem intervalo regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Dando continuidade aos trabalhos, passaremos às matérias a serem deliberadas na ordem do dia. Requerimento 49 de 2019, assunto: informações sobre o número de cirurgias realizadas por mês no Hospital Helmut Nash. Requerente, vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Requerido, Poder Executivo. O requerimento encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento número 49 de 2019 da vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Requerimento 50 de 2019, assunto: audiência pública com a Casa Civil, DEINFRA e Executivo Municipal sobre as obras de revitalização da SC 407. Requerente, vereador Elson João da Silva. Requerido, Secretaria de Estado da Casa Civil, DEINFRA e Executivo Municipal. O requerimento encontra-se em discussão. Vereador Elson. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipe da honra da sua presença, internautas, a Rádio Biguaçu FM, muito boa noite. Senhor presidente, o intuito desse requerimento é buscar informações quanto ao contrato executivo da SC 407, que já se alastra ali por quase 2 anos, né? São obras, itens do contrato que não foram nem começados, né? Outros itens começados e não acabados, né? Provocando transtorno aos moradores, né? e a toda a população. Então, que o DEINFRA, os responsáveis, venham a esta casa para a gente sanar todos os problemas quanto a todos os itens que o edital e o contrato consta na revitalização da SC 408, como, por exemplo, os abrigos de passageiros, que são 32 abrigos de passageiros, que tinham que ser instalados, e até hoje, na verdade, eles querem tirar os abrigos, deixando sem acessibilidade, da acessibilidade dos abrigos que tinham mal, mas existiam. Então, peço aos nobres vereadores a aprovação desse requerimento, para que as informações corretas sejam prestadas e que a gente possa dar o encaminhamento de todos os itens que contemplam o contrato e que sejam executados. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 50 de 2019 do vereador Elson João da Silva.
Requerimento 51 de 2019, assunto: informações por parte da Autopista Litoral Sul e também da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, referente à futura construção da terceira ponte sobre o Rio Biguaçu, sentido Centro Prado de Baixo. Requerente, vereadora Ednei Miller Coelho, requerido Autopista Litoral Sul. O requerimento encontra-se em discussão. Vereador Ednei. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz esse requerimento, se não estou enganado, o vereador Anjo já fez também alguns meses atrás, né? E recebeu uma resposta não muito convincente, né, vereador? E o pastor Nascimento foi muito feliz nas suas palavras ali hoje na oração. A gente está aqui de passagem. Amanhã nós vamos passar por um momento de grande tristeza, por uma tragédia que aconteceu. Mas eu vou dizer para vocês, a gente está prestes de passar por outra tragédia anunciada, que é um acidente fatal em cima daquela ponta, daquela BR ali. Eu mesmo, por 2 vezes, já me passei por apuros, na última sexta-feira, horário de pico ali, depois das 5 horas, olha, é incrível ali, não sei como já não aconteceu alguma coisa pior, carreta se atravessando. Na sexta-feira um carro ficou de lado assim na minha traseira, e a carreta atrás queimando pneu, tentando segurar, e isso vem acontecendo diariamente, né? Então, acho que é uma tragédia anunciada. A gente está pedindo aqui explicações, ver como está o projeto, se tem dinheiro, quando vão começar, se tem cronograma, como é que está a comunicação entre eles e o executivo, para que essa obra saia do papel de uma vez por todas, que dê uma satisfação para nós, vereadores, porque a gente está sendo cobrado, esse final de semana fui cobrado por várias pessoas, acredito que todos os vereadores estão sendo também, né? Infelizmente, eu acho que vai ser uma obra que ainda vai demorar algum tempo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Como vereador, a gente temos que cobrar, porque, repito mais uma vez, é mais uma tragédia anunciada que vai, de uma hora para outra, vai acontecer. Tomara Deus que não, mas que está sujeito a acontecer de uma hora para outra ali algum acidente grave que vai tirar a morte de munícipes aqui de Biguaçu ou de pessoas que estão passando pelaquela localidade ali. Então, por isso que eu fiz esse requerimento, senhor presidente, e peço o apoio de todos os 9 vereadores. O vereador Ednei, eu parabenizo você por esse requerimento, né? Mais um de várias solicitações já feitas, algumas inclusive pessoalmente em audiência pública com autopista aqui nessa casa. E é impressionante como a gente, enquanto município de Biguaçu, a gente não tem poder praticamente nenhum para conseguir absolutamente nada com a autopista, nem com a NTT, né? Se vocês forem analisar, vindo de Joinville para cá, a maioria das pontes que tem sobre a BR-101 foram refeitas, foram melhoradas, foram alargadas e foram feitas passagens de pedestre, e algumas foram feitas novas. À exceção de Balneário Camboriú, ali do rio Camboriú, e a nossa, o restante todas elas foram trabalhadas e melhoradas, e a nossa, infelizmente, não sai do papel. E realmente o risco de um acidente grave ali é gigantesco. Vira e mexe acontece. Essa semana passada tinha uma carreta em cima do canteirinho ali, sim, do posto ali, né? É constante. Só por Deus mesmo. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 51 de 2019 do vereador Ednei Miller Coelho. Não havendo matérias a serem deliberadas na ordem do dia, passaremos às explicações pessoais. Não havendo inscritos para as explicações pessoais, matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projeto de lei complementar número 11 de 2019 do Executivo em segunda votação. Projeto de lei número 31, 32 e 33 de 2019 do Legislativo em primeira votação. Agradeço a presença de todos, convoco os nobres vereadores para a próxima sessão, que acontecerá no dia 10/6/2019, às 17 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e vão com Deus. Deixa